Fala galera, aqui quem fala é o Tio Bruce e esse podcast é o mais especial que a gente gravou porque a gente tá gravando com a Úrsula, a dubladora do Naruto e também do Goku. Infelizmente a gente gravou de uma forma meio improvisada com ela e algumas partes estão picotadas, mas quase tudo tá 100%, então presta atenção aí, comenta o que você achou, porque esse é o podcast mais especial de todos até agora. Salve, salve ninjas e konoites, sejam bem-vindos a mais um episódio de 1000 Anos de Dor, o seu podcast sobre anime e cultura pop. Hoje eu tô aqui com ele, o meu companheiro de todo episódio, Fred do canal Anime Whatever. Fala galera do 1000 Anos de Dor, aquele dedinho maravilhoso. Estamos aqui hoje pra fazer um podcast mais uma vez mega especial. Você já deve ter ouvido muitas vezes aí o Kid Goku no seu Kamehameha, o Narutinho no seu Rasengan. Sim, hoje estamos com Úrsula Bezerra. Tio Bruce vai explicar um pouco mais, é um prazer estar aqui mais uma vez com você. Se você não conhece a Úrsula, ela tá comigo desde a minha infância, porque eu conheci a Úrsula sem saber quem era, por causa do pequeno urso. Ela já é épica desde pequeno, assim, beleza? Ela vem de uma família de dubladores e ela também é diretora de dublagem. E assim, os irmãos dela, um deles faz Cavaleiro do Zodíaco, o Ulisses, se eu não me engano, né, Úrsula? Isso mesmo. Ele faz o Shun de Andrômeda, o Wendell é o Goku grande, a Úrsula é o Goku pequeno, e eu acho que seus pais também são envolvidos com a dublagem, não é, Úrsula? Na verdade, meus pais não, né? Minha mãe, ela foi a responsável por levar a gente pro mundo da dublagem. Hoje ela trabalha na Universidade de Dublagem, mas ela não dubla. Entendi. É um prazer muito grande estar falando com você aqui, você que tá sempre aí, deu a voz ao nosso Narutinho, que marcou a infância de todo mundo. Aliás, o canal do Fred deve muito a você, né, Fred? Agradece, né, cara? Naruto é o carro-chefe lá do canal. Se não fosse Naruto, eu não seria nada. Pois é, cara. E ela também dublou o Gokuzinho em Dragon Ball e em Dragon Ball GT, o que é muito massa, porque o irmão dela faz o Goku grande, o irmão mais velho, o irmão do meio, no caso, o Wendell, né? Ela, que é a mais nova, faz o Gokuzinho, cara. Tipo, olha como a vida faz, né, Úrsula? Na verdade é o contrário, o Wendell é mais novo do que eu. Ah, ele é mais novo do que você? É que ele parece mais velho, ele anda acabado, eu sempre brinco com ele. Boa. Falo isso pra ele. Esses são os momentos do podcast que não tem preço, cara. Falar mal do Wendell, qualquer coisa que for, só quem pode é Bezerra, cara. Não é falar mal, a gente zoa, porque muita gente acha que ele é mais velho do que eu. A resposta dele é, não, eu tenho cara de responsabilidade. Aí eu falo, não, você tem cara de acabado. Boa, boa. É que ele tem 3 filhos, né? 3 filhos não é pouco, né? Acaba com a vida da pessoa, não tem jeito. O Fred tem um só e já sofre bastante, cara. Imagina uma dose tripla aí, pelo amor de Deus. Eu tenho um só, eu sou muito zoado na internet, Úrsula, por ser idoso, a galera me chama de idoso. Eu tenho 30 anos, tenho uma filha, mas a galera me zoa de idoso, assim, incessantemente. Eles falam que eu tenho cara de 80, que eu tenho cara de 100. É isso, é minha sina. Já tô acostumado com minha sina. É, ele anda usando de vez em quando o tio Wendell já, porque o pessoal que assina, que acompanha ele no canal, é muito mais novo que ele, né? Muitas pessoas mandam, tio Wendell, de vez em quando ele fala conselhos do tio Wendell. Pô, mas muito mais respeito com o Goku, por favor. Pô, a galera de 12, né? Pra galera de 15 anos, 30 é velho, né? É. Pior que é, eu não me vi nisso há muito tempo. E agora eu queria começar aqui com uma pergunta muito especial, que a gente fez uma enquete e eu achei essa daqui muito top, cara. Eu queria saber... Acabou o Shippuden. Não, calma, não é essa. Essa daí eu já vou riscar aqui, mas não é essa. Essa daí eu já vou tirar. Mas essa daqui eu achei muito da hora. Úrsula, pra começar, na festa de Natal, você e o Wendell disputam pra ver quem tem o melhor Kamehameha e o Ulisses chega com a corrente de Andrômeda? Não, eu já expliquei isso em alguns eventos, que quando a gente se encontra, a gente não fala que nem personagem. Passa o chá! Não vai passar! Não, a gente não faz isso. Ah, seria louco. Você não tem noção, Úrsula, do sorriso que eu dei quando eu ouvi essa voz, cara. Putz, grilo, cara. Foi sincero. Meu Deus do céu, que alegria. Não faz isso em nenhum almoço, nem jantar. Pelo contrário, porque assim, eu tenho mais 2 irmãos que não são dubladores, né? Então, quando a família se reúne, a gente fala de muitas outras coisas, menos da dublagem. Entendi. Trabalho é trabalho, né? O espaço do lazer é o espaço do lazer, né? Logicamente, né? Exatamente. Então a gente acaba não conversando sobre isso. É muito raro. Só quando se reúne só nós 3 ou só nós 2, tipo, às vezes eu e o Wendell, eu e o Ulisses. Mas tem vezes que a gente vai falando das crianças, né? Porque eu sou apaixonada pelos meus sobrinhos, eu tenho 7 no total aí. Que isso? Eu acompanho no Instagram, eu acompanho. Você é uma tia babona mesmo, dá pra ver. Eu sou tia babona mesmo. Eu tenho 7 sobrinhos, 6 meninos e uma menina, né? E eu, tipo, então a gente
tento não falar de dublagem fora do setor, quando a gente tá mesmo trabalhando, sabe? Agora me bateu uma curiosidade, essa aqui nem tá na pauta, foi curiosidade que me bateu agora. As crianças já sabem, tipo, o que significa o que vocês fazem, assim, quem vocês são? Eles sabem, hoje eles já fazem ideia. Eu acho que assim, eu só tenho 2 sobrinhos, 2 que ainda não são pequenos, então eles não têm noção ainda, mas os outros 5 sabem. Aí é engraçado, porque tem um sobrinho que ele usa outro sobrenome, ele não usa o Bezerra, ele usa o sobrenome da mãe. E a primeira vez que ele falou pros amigos dele que eu era a tia dele, que o Wendel era o tio dele, eles não acreditavam. Acontece, né? Não, eu entendo, eu não ia acreditar não, cara. Se eu tô na sala de aula, o cara vira e fala assim, não, porque minha tia é o Naruto e meu tio é o Goku. Eu falo, ah, beleza, né? Aí a gente zoa, falou, quem manda usar outro sobrenome? Quem manda não usar o Bezerra? Tá certo. Não dá pra abandonar esse sobrenome de jeito nenhum, cara. Ele já pediu pra você, tia, manda um áudio, por favor. Prova que você é minha tia. Não, então, aí eu explico pra ele, porque isso também é uma coisa que me pedem muito. Áudio com a voz do Naruto. Aí eu explico que a gente não pode fazer por causa de contrato. Cara, se eu fosse gravar cada áudio que todo mundo me pedisse, eu não faria mais nada na minha vida. Porque vocês não têm noção, gente. Só não me pediram a Índia é ótima. Ainda áudio pra velório. Que pro resto... Que é isso? Eu imagino. Tudo que você possa imaginar. Não, eu imagino que deve ter uns áudios muito bizarros, mas eu não quero entrar em detalhes mesmo, porque eu acho que até a monetização do vídeo vai pro saco, cara. Eu acho que é melhor não falar mesmo. Por causa de contrato, isso é verdade, o contrato nos proíbe de gravar qualquer áudio, porque o direito, eles falam que o direito da voz, o personagem, tudo é da Viz, né? Então, mas vocês não têm noção, não tem um dia da minha vida que eu não receba 2 coisas. Uma, pedido de áudio, por motivos mais diversos que vocês possam imaginar, e a outra é, por que parou a dublagem do Naruto? Todos os dias, gente, vocês não têm noção. Eu recebo essa daí, dublagem do Naruto direto também? Todo dia não, mas direto. O Shippuden não vai ser dublado não, como se eu fosse saber disso. Então, eu explico. E pior que assim, por exemplo, semana passada eu fiz uma live, né? Uma das primeiras perguntas que a gente respondeu foi sobre isso. Metade da live veio de novo. Aí no final da live a gente falou de novo. Desligou a live e depois vieram trocentos direct pelo Instagram. Por que vocês não dublam mais o Naruto? Eu fui pensando, caramba, sério? É como se fosse uma escolha sua, né, Úrsula? É como se você estivesse escolhendo, né? Exatamente, né? Se fosse uma escolha minha, eu teria dublado fácil todos os episódios. Sim, eu tenho certeza disso. Mas, por exemplo, meu sobrinho a gente já gravou vídeo junto, só pra ele mostrando. Mas áudio eu explico pra ele não, tia, eu entendo. Aí ele é que eles não acreditam. Aí a gente zoa ele. Mas é engraçado, né? O filho mais velho do Wendel começou também há pouco tempo a cair a ficha de quem era o pai dele. Porque quando comenta, né? E aí, de vez em quando, ele pede pro Wendel fazer um vídeo. Mas não áudio, fazer um videozinho pra dar oi pros amigos dele, essas coisas. Com né? certeza, eu imagino. Então só os 2 mais novos que ainda não sabem. Por exemplo, a Melissa, que é a filhinha do Wendel do meio, ela sabe que ele faz a voz, ela sabe que dubla. Ela inclusive dublou comigo uma série o ano passado, né? Tão bonitinha. Ela já sabe, ela entende. Então, na verdade, pra entender só faltam 2. Que aí vai ser todo o processo que vai quando descobrir quem são o pai, os tios, enfim. Ah, você falou que a filhinha do Wendel fez um trabalho com você. Será que vem aí uma nova geração dos Bezerra aí? Olha, eu vou te falar, hein? Ela é talentosa, viu? Aí Que sim. incrível, cara. Ela começou a série comigo, ela tava aprendendo a ler, porque ela é pequenininha, né? Ela fez 6 anos agora. E ela tinha 5 anos quando ela começou a série. Ela não sabia ler direitinho, né? E aí eu falava pra ela repetia a mesma intenção que eu dava, ela repetia, viu? Caraca, que da hora. Também, meu, vamos concordar, né, galera? A menina tem sangue Saiyajin e sangue Uzumaki. Não tem o que falar, a menina é um absurdo. A gente sabe, eu tava lendo, né, logicamente a gente estuda a pauta antes de receber o convidado aqui, e eu sei que tem alguns dubladores na tua família. Eu li que tinham 5, agora você falou dos seus irmãos, não sei se tem mais. Nós somos em 5. Os 5 começaram a dublar. Só que 2 pararam. Então eu tenho um irmão que eu brinco que é o normal da família, que é o advogado. E eu tenho um outro irmão que trabalha na área, mas na área tipo de vídeos, essas coisas. Então esses 2 pararam. Aí só ficou eu, o Wendel e o Ulisses dublando. Os 5 são irmãos mesmo, assim. Isso. Ah, legal. E agora, tipo, o Enzo, que é o filho do Wendel, mais velho, dubla de vez em quando. E a Melissa também fez uma série comigo. Então, não sei se eles vão seguir, mas os 2 já tiveram experiência de dublagem. E aí eu tenho um sobrinho mais velho, que é filho do meu irmão, que não dubla mais, que também dublou, mas aí depois
depois desistiu. Aí tem um outro que quer dublar, mas ele primeiro tá fazendo curso, enfim. Não sei se vai ter mais bezerras aí. Eu queria saber, então, da onde partiu isso? Você começou a dublar, pelo que eu pesquisei, você começou com 7 anos de idade, pelo que eu vi. Esse desejo partiu de você, assim? Tipo, isso veio de um incentivo da tua família? Eles já eram apaixonados? Como que surgiu essa vontade de dublar? Na verdade, a dublagem apareceu porque, assim, a gente já trabalhava na área artística, né? Eu já trabalhava no SBT, no programa Bozo, que não é da época de um monte de gente, eu sei. Mas é só googar, vocês vão descobrir. E aí, eu e meus irmãos também já trabalhavam nessa área. A gente já fazia comercial, novela, teatro. E nessa época, praticamente não tinha criança na dublagem. Aí conheceram a gente lá pelo SBT e como falaram com a minha mãe, ela não queria levar a gente pra ir dublar. A gente não conhecia esse mundo. E nós fomos, como a gente já trabalhava, nessa época o Wendel nem sabia ler ainda, e a gente começou a dublar assim, pequenininhos. O Wendel, a gente falava o texto pra ele decorava e ele falava. Que nem a Melissa. Tipo isso, né? Tá se repetindo a história agora. Que legal, cara. Putz, muito da hora. Pois é, aí a gente começou porque na época praticamente não tinha criança. Quem faziam as crianças eram os adultos. E aí foi assim que a gente entrou na dublagem e ficamos um tempo 5. Aí passou um tempo, meus 2 irmãos viram que não era isso que eles queriam, quando eles ficaram mais velhos. E aí a gente continuou. Continuou eu, o Wendel e o Ulisses. Caramba, Úrsula, mas isso é muito legal. Pelo que você tá falando, assim, o que dá a entender é que muita criança que eu conheço reclama, inclusive a minha noiva, que ela sempre gostou muito de cantar, de atuar, de dançar, mas ela não tinha esse incentivo por parte da família dela. E do jeito que você falou, pelo que eu entendi, a sua mãe desde cedo abraçou muito a causa, assim, né? Não, tipo, vamos fazer, isso é muito massa. Ela sempre te apoiou mesmo, assim? Sim, na verdade tudo começou com os meus irmãos mais velhos, né? Eles queriam uma vez assistir um programa, também não é da época de vocês, é da extinta TV Excelsior. E aí o meu irmão foi assistir um programa, eles foram como crianças que vão assistir programas, né? E uma hora chamaram criança pra participar e o meu irmão, um dos meus irmãos, foi. E aí o cara gostou muito dele, pediram o telefone, aí passando acho que 1, 2 dias, o cara da produção ligou pra minha mãe, pra falar com a minha mãe sobre o meu irmão. Aí minha mãe primeiro queria dar uma dura no meu irmão, falando, tá vendo? Você não tinha nada aqui lá, você estragou o programa do moço, né? E na verdade, o cara tinha adorado meu irmão. E aí eles começaram, o convite foi pra começar a fazer uns quadros nos programas. Então meus irmãos mais velhos, eles trabalharam na Excelsior, trabalharam no Tupi, fizeram programas com o Silvio Santos quando eram crianças. E aí, o que aconteceu? Foi nascendo os outros, né? Quer dizer, a gente já tinha uma idade, aí foi entrando no mercado, foi entrando. E minha mãe sempre incentivou a gente. A gente brincava, minha mãe um dia ia corda e a caçamba, né? Então ela pegava os 5 com a mãozinha e ia. E foi assim que a gente entrou no mercado. Então a gente entrou no mercado publicitário, eu principalmente entrei muito nova. Meu primeiro comercial eu fiz com 6 meses de idade, que foi uma foto para um comercial da Kellogg. Você tem tudo isso guardado até hoje, Úrsula? Só curiosidade mesmo. Tem, a gente tem as fotos do programa do Silvio Santos, a gente tem a foto da caixa, tem muita coisa que tá bem guardada, assim. Mas é muito engraçado, a gente tem foto da época do Bozo, de novela. Por exemplo, a Angélica, que hoje é casada com o Luciano Huck, ela trabalhava com a gente, não, a gente era da mesma empresa de agência de crianças, que era uma das mais famosas que tinham aqui, que é bem antiga também, chamada Priti. A Priti ficava em São Caetano do Campo, de São Caetano do Sul, e ela era uma agência que trabalhava com as melhores crianças, e a gente trabalhou com a Angélica, a gente conhece a Angélica desde pequena, meus irmãos fizeram novela com o Celton Mello, com o Danton, então, e minha mãe sempre apoiou, ela falou, no dia que vocês não quiserem, não tem problema, só os meus 2 irmãos mais velhos que acharam que iam tomar outro rumo. Nós 3 ficamos no mercado e a gente adorou a dublagem. E o que eu acho mais legal, assim, que você tava comentando, que ouviu minha voz desde criança, é exatamente isso. Eu gravava com um monte de gente, porque quando a gente era criança, a dublagem se gravava junto, né? Então, às vezes tinha 3 dubladores no estúdio ou 4. O que era mais legal era exatamente isso. Eu trabalhava do lado de gente que dublava os desenhos que eu assistia. Que isso? Eu tenho uma pergunta sobre isso, cara. Isso é muito massa. Mas eu vou guardar um pouquinho mais pra frente agora. Então, imagina você gravar. Tudo que eu tô falando eu acho que é bem antigo. Talvez vocês conheçam porque são pessoas que pesquisam tudo. Mas eu adorava João Grandão. Eu dublava do lado do Mário Jorge, João Grandão. Eu achava o máximo do Mr. Magoo. Então, era muito legal como criança conviver com essas pessoas. Que foram as pessoas que ajudou a gente, que ensinou tudo pra gente. Porque a gente era criança e eles iam ensinando, entendeu? Então, são os mestres que eu
tenho o maior respeito pela dublagem. Você acabou de comentar, Úrsula, que você foi crescendo, se divertindo com a galera da tua sala, porque às vezes você estava trabalhando em um projeto, já estava repercutindo entre os seus amigos, tudo. E eu queria saber justamente isso. Conforme você foi crescendo, eu imagino que bateu, assim, tipo, a sua idade com o público-alvo do trabalho que você tava fazendo. Como que é? Teve algum personagem favorito seu, assim, que você falou, putz, cara, isso é da hora, assim, é meu desenho preferido e eu tô ali? Então, na verdade não. Meus amigos do colégio sabiam que a gente trabalhava com televisão, só que, por exemplo, a gente fazia criancinha em filme, em coisa, porque os desenhos não tinha tanta criança, né, como hoje tem um monte de desenho mesmo com criança. Então a gente fazia, na verdade, aqueles menininhos e criancinhas do Jaspion, sabe, do Changeman. Os meus amigos de colégio, eles só sabiam que a gente trabalhava junto. Pra mim, o que era legal, porque assim, eu sempre gostei muito de desenho, eu sempre assisti muito desenho. Então, quando eu ia pro estúdio, que eu ouvia a voz, eu falava, ai, tanto é que eles eram tão bonzinhos, os dubladores, que vira e mexe quando eu falava, ai, fala pra mim. Aí ele fazia. Porque era muito legal. Como criança, você tá do lado da pessoa que faz a voz que você assiste em casa, né? Então, é muito louco. Eu acho que depois de um tempo, que eu acho que alguns amigos, quando ficou mais velho, que a galera se tocou que eu dublava e que a nossa voz estava na televisão. Até porque, tipo, antigamente não é que nem hoje, né? Hoje é muito fácil todo mundo pesquisar, saber quem dublou, quem deixou. Antigamente não, e a gente só tinha mesmo os canais abertos. Então, nem toda hora todo mundo sabia. Eu tô falando de bastante tempo atrás. Mas é engraçado isso. Hoje, tipo, eu tenho amigas que faz muito tempo que eu não vejo, mas elas me encontram pelas redes sociais e elas falam, cara, eu contei pro meu filho que você estudou comigo, eles não acreditam, manda uma foto, não sei o quê. Quando eu era pequeno, eu sei que, tipo, lá pra 99, o pessoal tinha muito preconceito com a dublagem. E você cresceu na dublagem e hoje, graças a Deus, esse tabu foi quebrado, pelo menos. A dublagem brasileira, eu acho ela magnífica. Eu vejo muito anime dublado, inclusive alguns dirigidos por você, que eu já vou falar mais pra frente. A dublagem tomou outro rumo, graças a Deus. As pessoas pararam de ver como uma coisa meio preconceituosa. Antigamente, você só dublava filme pra cinema pra criança. Não existia filme de adulto dublado nos cinemas. Já tem bons anos que hoje em dia o filme é dublado também pra adultos. E o que é mais legal? Antigamente o pessoal falava assim, olha, é dublado, né? Tipo aquela coisinha, um olharzinho do lado, sabe? Hoje em dia é o contrário. As pessoas, quando tem, falam assim, olha, legendado. Querem o dublado, né? Exatamente. O que é legal é isso. Te perguntam todos os dias sobre a dublagem, inclusive. Ah, é verdade, né? Tipo de Naruto, né? Inclusive hoje as pessoas querem tanto que não param de te perguntar no Instagram. Exatamente. É todo dia. É impressionante. Eu não tenho um dia que eu não receba. Eu já vou pedir desculpa porque eu não consigo responder a quantidade que... Não dá, não. Tem como, não. Não dá. É assim, é por Instagram, é por Face, é Twitter. Tem gente que manda até por e-mail aí pra perguntar. Então, eu às vezes não consigo. Eu tento dar atenção, mas é complicado, viu? E olha que eu nem acho que eu sou tão assim pra receber tanta perguntas, tantos directs. Isso de verdade, eu vou falar por nós, por mim e pelo Fred. Úrsula, você não tem noção. Claro que você tem, você trabalhou nisso, você tem mais do que eu. Mas eu tô falando porque eu cresci. O valor do Naruto pra uma geração inteira, né, Fred? Com certeza. É uma história que é insano. Não tem o que falar. Você sabe que eu descobri, na verdade, assim, a importância do Naruto e quanto ele mudou a vida de muitas pessoas em eventos, né? Em eventos eu soube de histórias que algumas me fizeram chorar muito. E as pessoas falando que conseguiram superar a depressão, porque eu falei, porque eu acreditei. E eu expliquei que quando eu tô dublando, eu realmente faço daquilo uma verdade. Eu realmente dublo com muita paixão. Muito eu quero que quem esteja do outro lado sinta que aquilo é verdade, né? E é engraçado, porque eu vou ser muito sincera, eu não imaginava o que o Naruto causava na vida das pessoas. Foi através de eventos de anime que eu descobri o quanto eu tinha influenciado as pessoas com as palavras que eu falei. E eu fiquei impressionada. A emoção que você impõe na sua voz. O trabalho, na verdade, do ator, realmente. Eu tô arrepiando aqui, cara. Eu falo na moral. Porque eu acho que a sua voz foi importante pra mim, mas até o meu público vai até ficar meio confuso com o que eu vou falar. Mas pra mim, você me marcou muito mais em Dragon Ball. O Dragon Ball clássico foi o primeiro anime que eu assisti e é algo que eu amo. Eu amo o Dragon Ball clássico, que é o Dragon Ball com Kid Goku e tudo mais. E eu ouvindo você falando o tempo todo
aqui conversando com a gente, eu vou lembrando do Goku pequeno, eu vou lembrando de tudo. E pra mim é muito especial, é insano demais, cara. Mas é muito engraçado isso. Eu tenho fãs que são extremamente apaixonados pelo Naruto e outros pelo Goku. E outros falam assim, uma coisa, por exemplo, Pequeno Urso. Eu não sabia que fazia tanto sucesso e que tanta gente assistiu. Pelo amor de Deus, Úrsula. As únicas coisas que eu pedia pra minha avó que cuidava de mim era batata frita e Pequeno Urso. Era a única coisa que eu queria pra ser feliz. Eu era uma criança chata, mas se tinha batata frita e Pequeno Urso na cultura, eu tava tranquilão. Meu, então, eu não imaginava. Eu fiz com muito carinho porque eu adorei gravar o Pequeno Urso. Eu amava gravar. Mas era tão louco porque, assim, eu jamais imaginei. E a primeira vez que eu descobri que as pessoas curtiam muito foi num evento de anime que alguém falou. E aí depois foi engraçado porque eu fui descobrindo pessoas perto de mim. Por exemplo, uma vez eu comecei a dirigir numa empresa e a técnica começou a conversar, eu não sei o que eu falei. Ela sabia quem eu era, só que ela não sabia, acho que eu fazia o Pequeno Urso. Ela não tinha ligado alhos a bugalhos. E quando alguém comentou alguma coisa, ela quase chorou. É isso que é muito foda. Então, foi engraçado porque ela se emocionou, encheu os olhos de lágrima e falou, você é o Pequeno Urso. E eu achei tão louco que eu falei, caramba, como assim? Não, Úrsula, mas, cara, isso é muito verdade. Isso do evento, isso na verdade é pra vida inteira, cara. Porque hoje eu sou escritor, assim, mas, tipo, as minhas primeiras fanfics que eu comecei a escrever quando eu comecei a rabiscar algo que era em cima da criação de outra pessoa, foi assistindo Cavaleiros do Zodíaco. Quer dizer, o Ulisses estava ali. E depois foi Dragon Ball. Vocês marcaram a vida das pessoas da juventude até o profissional. Se eu não tivesse visto Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball naquele ponto, eu falo com certeza, eu não seria escritor. E o Fred não seria youtuber. Com hoje certeza. é o maior canal de Naruto do Brasil. Com certeza. O papel da dublagem vai muito mais além do que levar uma animação. Vocês levam realmente uma mensagem. A animação tem uma mensagem e vocês levam. Mano, eu recebo mensagem, eu tenho inscritos que têm problemas visuais. Às vezes tem uns que são 100% cegos mesmo, mas tem os outros que têm problemas visuais que não conseguem ler aquela letrinha, acompanhar. É muito complicado. Geralmente me encontram em evento, eles falam sobre se eu sei alguma coisa sobre a dublagem, se está por vir ou não. É porque eles não conseguem saber além daquilo até onde foi dublado. Porque a partir dali, eles não conseguem, ou são cegos ou têm um problema de visão. Tanto que uma dessas inscritas minha, eu até mandei um livro meu, livrão gigante que a editora fez lá e tudo mais, porque ela tem problema de visão, ela queria ler, a mãe dela que lia pra ela e tudo mais. Então, essa questão da dublagem acabou fazendo uma inclusão foda também. E essa inclusão foda coloca crianças e pessoas deficientes que estão assistindo Naruto. Sim. E vai repercutir em tudo, como o tio Bruce falou, pra eu ter mais público, pro outro ter mais público, pra galera poder sentir e se emocionar com Naruto. Pelo amor de Deus, como não emocionar? Exatamente. Agora eu vou puxar um ponto que eu acho muito legal, porque muita gente perguntou isso quando a gente gravou com o Francisco, Úrsula. Por que tem que ser ator? É exatamente pelo que o Fred falou. Se você não entrar no personagem, se você não passar a real entonação, a pessoa que de repente não tá vendo, não vai acompanhar o que tá acontecendo. Então você tem que realmente estar ali. A gente trabalha só com a voz. E a gente tem que passar essa emoção com a voz. Então, se você não tá no personagem, se você não consegue fazer igual quando às vezes eu dou aula, eu sempre falo assim, cara, olha pra cara do cara. Ele tá com uma cara feliz. Abre um sorriso. Porque a gente vai perceber que você tá sorrindo. Fecha a cara quando ele tá bravo. E viver o personagem. Por isso que tem que ser ator. É justamente pra isso, pra poder dar vida com a nossa voz aquilo que alguém gravou. E é um trabalho muito legal, porque eu falo assim, que é um trabalho muito diferente. Tem muitos bons atores, que são excelentes atores em palco, em TV, mas não conseguem dublar. Porque a dublagem é você chegar, não é a sua interpretação, é aquilo que foi feito, né? Essa é a boa dublagem, quando não vai nem além nem a quem, mas quando você consegue fazer igual e atinge as pessoas. E é diferente, porque uma coisa é você no palco, você cria o seu tempo, sua interpretação. Dublando não. Dublando você tem que, né, pegar aquela essência e reproduzir. Isso é muito legal. Você já fez voz original também? Fiz. Aliás, acabei de gravar uma. Eu gravei uma ontem, de um projeto. E tem algumas, já fiz também em teste. Alguns eu não peguei, mas eu acabei de gravar uma. Mas acho que essa é voltada... E não pode falar, né? Porque ainda tá em sigilo. Exatamente. Acho que essa é voltada pra uma coisa específica, entendeu? A gente não comentou isso no outro podcast com o Francisco, mas eu acho importante comentar que a galera tem que entender. Gente, quem tá ouvindo aí, tem diferença entre dublagem e voz original. A voz original, os dubladores geralmente... os dubladores, olha aí eu falando, tá vendo? Os atores geralmente se reúnem com os textos e eles conversam entre eles, atuando ali o que tentaria acontecer, é insano. Exatamente. Na verdade, você cria uma outra situação, porque a voz original você tem um texto e você tem, tipo assim, às vezes você tem a imagem do personagem já, com as características dele. Então você tem que criar uma voz, por isso que é voz original, você cria uma voz daquele personagem. Então você tem um diretor que vai falar, não, assim não, vamos desse
desse jeito, vai criando, e aí ele fala, mas como é que ele ia reagir a uma cena assim? E isso é muito legal. Você sabe que eu fui 2 vezes pra Los Angeles fazer curso, tinha aula de voz original, tinha aula de dublagem, que eles dublam diferente da forma que nós fazemos aqui, de games, e é muito legal isso, você perceber como eles criam, como eles tiram de você isso, porque é muito legal você criar um personagem muito diferente. E aí o que a gente faz? Quando é voz original, não necessariamente o cara é dublador, às vezes o cara é ator só, porque é outro tempo, lembra aquilo que eu falei? Você vai num outro tempo, etc. A animação é feita em cima do áudio, correto? Exatamente. O áudio é feito primeiro. Aí, quando você dubla, já tem uma voz que, às vezes, você tem que exatamente a voz igual ao original. Existem clientes que pedem teste, mas falam, ó, tem que seguir a voz original, o mais perto possível. E tem... Às vezes você grava em cima, mas o cara cria um sotaque pro personagem que não tinha, sabe? Tem cliente que fala, não quero sotaque. Tem cliente que permite. Então aí você cria os tipos e tudo mais. Por exemplo, o Naruto, a voz tinha que ser o mais perto do original. É um pouco mais rouca, não é? Exatamente. O original que nós começamos a dublar era o americano. Eu só usei o japonês quando foi no Shippuden. O teste no Naruto, eu fiz mais de 5 vezes o mesmo teste. Porque uma hora o cliente falava, não, mas eu gostei disso e não gostei daquilo. E foi tão engraçado que eles decoraram tanto o meu padrão de voz, que uma das vezes que eu gravei, o cliente virou e perguntou, mas é a Úrsula mesmo? Porque ela tá muito mais rouca. O cliente chegou a questionar. O primeiro filme que nós fizemos pro Naruto, eu tava muito rouca. Aí a minha gravação foi adiada. Aí o último dia, o cara do estúdio me ligou, o dono do estúdio, e eu falei pra ele, cara, tá muito ruim a minha voz. Não, porque eu tenho que gravar, eu fui no estúdio. Quando eu cheguei no estúdio, a diretora gravou 2 anéis comigo, parou isso. O dono do estúdio falou, cara, tá muito ruim. Ela nem gritar, ela consegue. Não, tem que gravar. Aí a diretora falou pra ele, sabe o que vai acontecer? Vai bater no cliente. Ele não vai aprovar e você vai ter que pagar 2 vezes pra ela. Foi exatamente o que aconteceu. Eu dublei 2 vezes o mesmo filme. Existem alguns personagens que não falam tanto, né? Mas o Naruto, no caso, o Naruto fala demais. Ele gosta. É voz rouca, então você imagine o quanto rouco estava. Tava terrível, tipo, eu não conseguia dar um grito. Quando a gente foi gravar pela segunda vez, cheguei lá e falei pra ele, eu te avisei. Avisado ele foi, né, Urso? É verdade. Comentei isso pra ele, eu te avisei, porque eu falei pra ele, cara, liga pro cliente, fala com ele agora, explica que eu tô aqui, mostra, manda um pouquinho que eu gravei pra ele ver, eu tenho certeza que ele vai, não, nós estamos fora do prazo e não sei o quê. Então foi engraçado, foi uma coisa que aconteceu. Aliás, não imagino. Só no Naruto, mas o Goku criança também tem uma outra particularidade. Eu gravei 2 vezes do episódio 61 em diante. Todos os episódios 2 vezes? Eu tinha gravado toda a série do Dragon Ball clássico. E foi vendido, né? A gente começou na Alamo, depois foi pra DPE. Quando foi pra Globo, eles só tinham até o episódio 60. Não tinha do 61 em diante. E eu tive que redublar. Eu não, só eu, como todo o elenco. Nós redublamos tudo do 61 até o final. Foi aí que o Kuririn deixou de ser Krillin e passou a ser Kuririn. Eu acho que sim. Eu lembro que mudou. Ô, velho, eu era criança e eu tô assim, tem alguma coisa diferente. Faz tempo, hein, Fred? Eu nem lembro. Faz tempo, mas eu tenho muito tempo, né, cara? Você tem que lembrar disso aí. Cara, é porque no SBT, a dublagem, você falava Krillin com aquele amigo careca do Goku. Porque foi a primeira dublagem, eu acho. E quando foi pra Globo, começou a falar Kuririn. E eu falei, mano, mudaram esse negócio. A gente não sabia que era dublagem, não sabia. Tipo assim, mudaram, não sei o que, mas mudaram. Que doideira, mano, que doideira. E quando eu conto essa história, o povo fala que eu sou louco ainda. Você sabe que pra mim, por exemplo, quando eu comecei, eu dublei o Caos no Dragon Ball Z. Foi a primeira participação minha no Dragon Ball, que foi o Caos. Pra mim, lá na época, a gente já falava Kuririn. Então eu nem lembro, entendeu? Você não lembra disso? Exatamente, por causa disso. Porque eu já entrei fazendo Dragon Ball Z, né, que eu fazia o Caos, e lá se falava Kuririn. Eu sei porque eu dirigi alguns episódios, então eu não lembrava disso. Mas eu já ouvi alguém falar, é que eu não lembro mesmo, de verdade. Eu e o Fred, a gente acompanha muito anime, e tem 3 animes, assim, que é indiscutível. Se você gosta de anime, você tá ouvindo a gente, não importa se você gosta ou não, é indiscutível que os 3 maiores animes são One Piece, Dragon Ball e Naruto. Não tô falando de ordem. E a Úrsula acabou aí participando de 2 deles. Quando isso começou a repercutir no Japão, isso foi pro mundo, eu imagino que chegou primeiro nos Estados Unidos. Quando o teste chegou em você do Naruto, do Goku, alguém chegou aqui assim pra você e falou, ó, isso daqui é um fenômeno mundial. Você quer? Você já tinha noção da grandeza do Naruto, do Goku, quando isso chegou pra você? Não, imagina. Olha, a única coisa que eu sabia sobre o Naruto é que era uma série grande. O dublador adora a série grande. Muito trabalho, né? É verdade. É muito trabalho. O que aconteceu? Eu fui fazer o teste, fui uma
uma vez. E o teste do Naruto, especificamente, eu falei que parecia o programa da Fama na época. Hoje nem sei se o pessoal conhece o programa, que tinha 300.000 coisas, enfim. Eram 3 cenas grandes. Então tinha ele brigando, tinha uma parte ele bravo, tinha uma parte ele irônico, enfim. Era muito grande a cena. Aí eu fiz a primeira vez, aí me chamaram porque falaram, olha, gostaram da parte cômica, mas não gostaram disso. Eu não vou lembrar todos os detalhes. Fiz a segunda, fiz a terceira, fiz a quarta. Eu já não aguentava. Da última vez que pediram pra eu ir fazer de novo o teste, quem mora em São Paulo sabe o que é você tá na Vila Madalena e ter que ir pra Ana Rosa. Nossa senhora, eu moro em São Paulo, eu fiz curso. Na Ana Rosa, cara. Aí me ligaram que eu tinha que ir, eu não tinha horário. Aí eu falei, ai cara, pô, eu não vou ter que perder o meu almoço pra fazer de novo o teste. O Wellington Lima, que eu nunca esqueço, o Wellington falou pra mim assim, vai fazer sim. Eu ouvi dizer que essa série era muito grande. Era a única informação que a gente tinha. Era essa. Aí eu fui. Falei, bom, tá bom, vai, vamos lá. Aí atravessei. Eu tinha 1 hora pra atravessar a cidade, ir e voltar, gravar o teste e tentar comer alguma coisa. Óbvio que comer alguma coisa eu comi no estúdio, porque não deu tempo. E essa foi a última vez que eu fiz o teste. E aí foi muito engraçado, que essa é a parte mais engraçada que eu sempre me pergunto como é que vocês conseguem descobrir coisas que a gente no meio não descobre. Eu só saí na internet que eu era a voz do Naruto. E detalhe, eu não tinha recebido nenhuma ligação ainda do estúdio. Não sei como vazou isso. Que isso? Então, aí que aconteceu? Eu já fazia o Goku, né, criança. E aí mandaram alguns links e ficava assim, nossa, a voz do Naruto com a voz do Goku. Credo. Tinha gente que falava legal, tinha gente que falava mal. E ok, a gente não consegue agradar todo mundo. Passado uns 2, 3 dias que eu tinha visto isso na internet, que eu recebi a ligação que eu tinha sido aprovado. Que doideira! Aí eu falei, caramba, como é que eles souberam? Se eu nem sabia. Como, né, velho? É isso? Já tinha vazado, Úrsula? Exatamente, já tava na internet. Eu não sei se foi especulação, eu não sei como é que eles conseguiram essa informação, mas tinha outros nomes que foram verdades também. E o mais engraçado é que, por exemplo, o Naruto, todos os meninos que dublam em São Paulo tinham feito o teste. Ninguém tinha sido aprovado. Então, o pessoal brinca que eu puxei o tapete de todos os moleques. Homens, você quer dizer? Isso, Fábio Lucindo, Robson Kumode, Wagner Fagundes, Yuri, todos esses que vocês conhecem, que dublam também, né, nessa faixa que faz voz de adolescente, tinha feito o teste. E nenhum foi aprovado pela vez. Eu tava pesquisando uma vez sobre dubladores do Naruto pelo mundo, e eu vi, tipo assim, de uns 30 que eu vi, eu acho que só 2 eram homens. Então, no Japão é muito comum, né? O próprio Goku é uma menina que faz, né? O que acontece, assim, tem um vídeo que fizeram, que eu acho muito legal, que é um vídeo que tem a voz original, né, da japonesa, aí em seguida colocam o americano e depois colocam a minha voz. Realmente, é tudo meio que o mesmo padrão mesmo. E é engraçado que o Shippuden, a gente começou a gravar os primeiros episódios em japonês, né? E teve vários dubladores que falavam pra mim, a voz do Naruto é você falando japonês, né? É impressionante. Exatamente, eu concordo 1000% nisso, cara. Também concordo demais. Úrsula, agora eu tenho uma curiosidade sobre a tua carreira, assim, se você puder contar pra gente. Eu não sei se você sentiu esse momento, mas pesquisando sobre você, eu vi que você já tava em outra voz da minha infância. Você tava no Pestinha, que é fantástico, muito obrigado por isso. Eu queria saber, assim, teve algum momento na sua carreira, assim, que, tipo, você vê um trabalho que você fala, realmente isso aqui dividiu águas na minha carreira? A partir desse momento, tudo foi melhor, assim, tipo, eu ganhei notoriedade, agora eu vou em evento. Qual que foi o trabalho que mostrou a Úrsula, assim, pro Brasil? Eu não sei. Na verdade, eu sempre penso, sei lá, virar famoso, ganhar notoriedade, sei lá. Acho que eu ainda me assusto um pouco com isso, porque eu sou da época que dublador era totalmente desconhecido. Eu sou dessa época. Foi o que a gente falou no começo, né? Na época que o pessoal falava, que dublagem o quê? Né? Não quero ver dublagem, não sei o quê. Você falava que você era dublador, era assim, que cantor que você dubla? Ou as pessoas achavam que a gente era dublê, tipo, de cair no, sabe, do penhasco. Entendi. Acho que não só a minha vida, mas acho que de todos os dubladores. Eu acho que mudou quando começou a ter eventos e começaram a chamar os dubladores. Óbvio que os pioneiros foram os dubladores do Cavaleiros, né? Sem dúvida nenhuma. Isso, estamos falando de 25 anos, né? Eu lembro que a primeira vez que fui num evento aqui na Liberdade, nossa, as pessoas, oi, não sei o que, olhavam pra mim como se me conhecesse, tipo, muito profundamente. Me assustava um pouco, sabe? Eu tava acostumada até então as pessoas nem saberem quem éramos nós. E hoje em dia eu ainda me assusto, sabia? Quando eu tô em algum lugar, acontece muito, assim, as pessoas me reconhecerem, me falar comigo. Uma vez eu tomei um susto, cara, ai, desculpa. Aí eu falei pra ele, não liga não, eu sou assustada assim mesmo. Porque eu acho
É engraçado. E muitas vezes eu nem percebo que as pessoas estão me reconhecendo. Quem percebe é quem tá comigo. Que fala assim, aquele cara te reconheceu. Eu falei, imagina, você tá louco? Aí daqui a um pouco começa, assim, um monte de gente olhava. Você sabe que no começo eu sempre olhava pra ver se tinha alguma coisa errada, tava rasgada a roupa. Até hoje, de vez em quando, eu sempre olho pra mim, porque eu falo, cara, será que tem? Eu ainda não me acostumei muito com isso, não, sabia? A questão da fama, você quer dizer, né, Úrsula? Tem que estar sempre preparado, né? Mas é engraçado porque, tipo, eu nunca imaginei. Eu sempre comento uma coisa. A primeira vez que eu vi a frase, você fez a minha infância feliz, foi um choque. Por um momento eu me senti velho. Foi complicado. Eu falei, caraca. Mas depois o menino tinha 17 anos. E só que a geração de hoje, 17 anos, é gigante. Só que aí foi, acho que uma das primeiras vezes que caiu uma ficha. E eu, assim como os meus irmãos, eu nunca imaginei, quando eu comecei a dublar, que um dia eu ia virar essa voz que eu tinha do lado com os meus dubladores, que eu ia virar a voz de tantas pessoas. Eu jamais pensei que eu viraria uma referência pras pessoas, sabe? Então, quando eu comecei a ouvir isso, juro pra você que isso começou a me assustar. E depois eu pensei, nossa, obrigada. Porque, assim, eu amo o que eu faço. De verdade. Eu sou uma apaixonada, eu sou uma workaholic. Tô sentindo muita falta de trabalhar, porque vocês devem saber que nós estamos parados, né? Ah, sim. Tô sentindo muita falta mesmo, porque eu trabalho todos os dias das 9 da manhã às 10 da noite. E ainda chego em casa, às vezes assisto filme, enfim, de final de semana eu assisto filme também, pra escalar os filmes que eu vou dirigir. Então, é muito louco, é muito legal você trabalhar com uma coisa que você gosta tanto, ver o seu trabalho reconhecido, não por fama, mas ver que você consegue atingir as pessoas. E de repente é muito louco eu ter virado referência, eu com os meus irmãos e mais outros dubladores também, né? A gente ter virado referência, porque eu jamais, se um dia você perguntasse lá pra mim, lá atrás, quando eu tinha 20 anos, eu jamais teria dito isso, porque eu jamais imaginaria que isso aconteceria. Eu vejo isso, realmente, é muito engraçado como numa família, né, tantas pessoas me marcaram. De verdade, eu acho muito incrível e eu sou muito grato a vocês. Mas o que eu queria saber, assim, em questão da dublagem, que muita gente perguntou quando a gente bateu outro papo com o Francisco, por exemplo, no Naruto, a gente tem muita parte cômica, a gente tem muita piadinha, muita coisa diferente. E o que eu gostaria de saber, como que é? Porque a fonética japonesa é muito diferente da nossa. E pra você trazer isso, interpretar isso, o Naruto em português, mantendo a essência cômica, como que é esse trabalho? É o diretor que te dá um toque, você lê o texto, você pensa em como adaptar pra tua voz, como que funciona? Então, o clássico nós dublamos todo em cima do americano, então é muito mais fácil pra gente, né? E às vezes a gente mexia nas coisas porque eu ria muito, eu achava ele muito engraçado. E então a gente mexia na brincadeira tudo. Quando a gente foi pro japonês, é mais difícil, porque às vezes a intenção do japonês é complicada, assim, né? Às vezes você olha e parece que ele tá brigando, às vezes, e não, ele tá rindo. Isso aconteceu muito no game. Quando a gente foi fazer o game, nossa, eu parava e falava, ele tá brigando? Ele tá o quê? Aí a gente tinha que olhar a informação pra entender. Não, ele tá fazendo declaração romântica, Úrsula. É. Ele tá lá. Não, ele tá falando que ama elas. Do fundo do coração. Pois é. Mas tem uma coisa que pro dublador é essencial, que eu falei aqui. A expressão. Então eu olhava pra aquela expressão e aquilo fazia eu pegar. E óbvio que o trabalho do diretor, quando a gente, sei lá, sai da pegada, é justamente falar, não é isso, é isso. Pra colocar em sync é mais complicado no japonês. O que acontece no japonês? Muitas vezes o áudio não para, mas a boca tem várias paradinhas. Isso, gente, vocês não têm noção como é difícil. Porque você escuta o áudio, mas tem pausa lá na boca pra fazer. Não, eu não tenho noção mesmo. Não, eu tô ligado que na animação japonesa, né, nos animes, a boca só mexe, independente de qualquer coisa. Mas essas pausas que você tá falando deve ser foda mesmo, porque Ohayou significa bom dia. Então não sei, mano, é muito doido. É complicado por causa disso, porque às vezes é exatamente isso. Agora tem horas que não tem parada na boca e tem trocentas paradas. Então quando a gente vai dublar em cima do japonês, as duas coisas têm que funcionar muito. O seu olho, para ver não só as pausas pelo som, mas ver a boca, entendeu? E às vezes meio que dá uma esquecida no áudio, porque às vezes você tem que fazer as pausas fora do áudio. Eu gosto de dirigir japonês, eu falo pra você que eu não gosto. Fullmetal, por exemplo, eu dirigi tudo em japonês. Eu ia falar isso, cara. Fred, ela dirigiu Fullmetal Alchemist Brotherhood. Essa mulher trabalhou em tanto anime épico que não tenho palavras. E o que é louco, como ela contou lá no início desse podcast, foi meio que os azarões, né, mano? Eles estavam no lugar certo, na hora certa, com a qualidade certa, e as coisas foram acontecendo desde os primeiros irmãos lá, e tipo, puf! E hoje são os maiores nomes aí do país, é insano. Sim, cara, o que eu imagino, Úrsula, de verdade, pelo que a gente falou, não digo mais descompromissado, mas eu imagino que anteriormente um teste era diferente do que acontece hoje em dia, porque, que nem a gente falou, hoje a dublagem é levado muito mais a sério. Você tem que ser a pessoa que está dublando. A fanbase é chata, vamos falar a verdade. Exatamente, a fanbase é chata. Você sente que hoje os testes, assim,
você que agora é diretora, que os testes são mais rigorosos hoje em dia? Na verdade, a dublagem sempre foi levada muito. Só que a gente tem uma coisa. Antigamente, não existia referência. Então ninguém viu inglês, ninguém viu japonês. E o que acontece hoje em dia? As pessoas têm essa referência. Então hoje, eu acho que o mais difícil hoje em dia, porque antigamente, sei lá, você mudava um nome, você mudava uma coisa, ok, porque ninguém sabia como era no original. Por exemplo, Cavaleiros, as pessoas que são apaixonadas pela dublagem do Cavaleiros, nem faziam ideia como é que era o original. Então, pra eles, as vozes é a voz do Ulisses, do Breta, do Camilo, do Hermes, da Letícia. Essas são as vozes pra eles. Pra gente, a original é a dublada. Exatamente, no Cavaleiros é assim. Então, o que acontece? E seja pra anime, ou seja pra série, né, seja qualquer tipo de série. Hoje em dia, o fato da gente conseguir assistir na língua original faz com que a gente tenha que ter um cuidado maior ainda. Porque as pessoas falam, não é isso não, o que ele quis dizer, entendeu? Então não é que não foi levado a sério, é que antigamente a gente não tinha essa referência. Entendi. A comunicação dentro do estúdio hoje é muito melhor. Sim. Um exemplo, quando eu fui fazer metal, eu fui pesquisar. Por quê? Porque tinha coisas que pra mim eu falava, caramba, o inveja. Pra eu entender o inveja, eu entrei em fóruns, entrei tudo com outros nomes, lógico, pra tentar descobrir, fucei pra saber quem era e quem eu ia colocar, entendeu? Essa é a diferença. Talvez, se a gente não tivesse essa referência, poderia ter sido errada a escala, entendeu? Não entender, porque com aquela roupinha dele e a voz do japonês, você ficava em dúvida, mas isso é menino, isso é o quê, né? Então eu acho que essa é a diferença hoje da dublagem. Então as pessoas cobram muito mais. Por exemplo, se você pegar a voz, não sei se já fizeram isso, se alguém já falou isso pra você, mas a voz dos Flintstones, por exemplo, se você ouvir a original, que é a americana, a voz de quem? E ouvir a brasileira, nos Flintstones. Dos Flintstones. Se você ouvir a voz original e ouvir a dublada aqui, é totalmente diferente. Mas totalmente diferente. Eles não tinham aquele sotaque que eles colocaram coisa. Entendo, sim. É muito diferente. E hoje em dia não. Por exemplo, o Bob Esponja do Wendell, o teste foi pedido para fazer em cima, a voz igualzinha. Então, hoje em dia, eu acho que acontece isso. Justamente porque muita gente, às vezes, assiste em outra língua depois assiste a dublagem. Uma coisa que eu falo com tranquilidade. A dublagem que a galera mais ama, assim, de animes é Yu Yu Hakusho. Porque eles falam pelas gírias do Rio de Janeiro e tudo mais. E todo mundo sempre fala a dublagem do Yu Yu Hakusho, a dublagem do Yu Yu Hakusho. Mas eu tenho certeza absoluta que se fizessem hoje uma dublagem de Yu Yu Hakusho, se fosse hoje, com o público, a fanbase, do jeito que é, ia ser massacrado, mano, pelas gírias e pelas brincadeiras e tudo. Acho que sim, porque... Quer ver um desenho que foi dublado já 3 vezes, um anime? O Evangelion. O primeiro Evangelion saiu com vários erros. Lá na Alamo eu dirigi a segunda dublagem. E o que foi pedido foi pra corrigir coisas que tinham sido ditas erradas na primeira dublagem. Mas foram ditas erradas porque a pessoa que dirigiu a primeira não tinha as informações. E aí na segunda dublagem a gente corrigiu, disseram que ainda teve coisinhas erradas. Aí teve uma terceira que tá agora na Netflix, também mudaram algumas vozes, porque as pessoas não podiam dublar, enfim. Mas é uma coisa, tipo, eu até acho legal, porque você pode corrigir, mas eu acho que hoje em dia é fogo, cara. O público tem muita informação. Exato, o público cobra muito mais hoje em dia. Que nem você falou do Flintstones, antigamente ninguém reparava porque não tinha essa referência, mas hoje mudou e eu quero falar sobre isso, porque hoje você também atua como diretora de dublagem, que você já citou aí, e uma das perguntas mais feitas que a galera fez aqui pra gente é qual é o papel do diretor de dublagem? Ele fica em contato direto com o cliente no exterior, ele apresenta opções de personagens, atores por personagens, e como uma diretora tem que estar presente na gravação, ela tem que ver passo a passo a gravação, como que funciona? Então, o diretor, ele não entra em contato direto com o cliente. Isso é uma responsabilidade do estúdio. O estúdio que traz todas as informações, o cliente passa pro estúdio e você recebe já as informações, tudo que o cliente quer, que ele tá pedindo, qual a palavra que é pra falar. Às vezes, como diretor, às vezes você pode indicar pra fazer teste. Vou falar no geral, existem produtos que precisam de teste. Existem produtos que o diretor, ele escolhe o que quiser. Às vezes, quando tem teste, normalmente a casa tem um coordenador artístico ou alguém que separa. Ou às vezes, por que não conversa com o diretor às vezes para o teste? Porque existem séries ou, né, existem produtos que às vezes a casa não sabe ainda quem vai dirigir. Porque dependendo da época que irá,
vai ser o fulano ou vai ser o cicrano. Normalmente, a casa já tem um perfil de cada diretor. Só que às vezes, se a pessoa está lotada na época fazendo muito produto, não vai dar tempo de entregar, então ele muda. Então por isso que às vezes nem sempre o diretor indica os testes. Quando eles conseguem saber e tudo mais, às vezes eles pedem ajuda sim. O diretor indica normalmente 3 vozes. E aí vem com essas informações. O tipo de voz, o padrão de voz, se eles querem igual, é o que eles querem, entendeu? Nem sempre o diretor dirige os testes. Por quê? Porque às vezes o dublador vai na hora do almoço, aí ele grava assim, técnico e tudo mais. Aí vamos à segunda parte. Quando, os testes funcionam assim. Quando você pega um produto que você pode escolher quem você quiser, você está livre para escolher quem você quiser. Cada diretor sabe, por exemplo, eu brinco, eu tenho um registro de voz dos dubladores no meu ouvido. Então quando eu tô assistindo, eu já imagino fulano de tal, e aí eu já começo a imaginar como ele vai fazer aqui, entendeu? Então a minha função como diretora é escalar todo o produto. Se tiver teste, já vai vir os nomes, quem tem que manter. Tirando isso, eu escalo todos os outros dubladores, e aí minha função é assistir o programa inteiro, arrumar falas trocadas, perceber coisas que faltam e depois dirigir dublador por dublador. Por quê? Porque todos os dubladores que eu escalei vão dublar comigo e todos eu vou estar lá orientando. Eu sou uma pessoa que eu deixo muito à vontade o dublador. Eu costumo explicar pra ele, olha, do briefing do personagem, e aí eu falo, mas vamos ficar à vontade, a gente vai brincando. E aí o que acontece? Eu deixo porque assim, se ele toma um rumo que não é, eu falo, não é isso. Aí eu vou dirigindo ele. Então eu acompanho como diretor todas até o produto final, porque o diretor ele é responsável para entregar para casa um trabalho bem feito, porque ele tem que assistir, tem que dividir, e no final ele é responsável. Então, se tiver algum erro, ele vai ser responsabilizado. Fala assim, olha, teve um erro aqui, teve um erro aqui. E tem muitas casas que depois da dublagem existe o que a gente chama de QC, que é o controle de qualidade, Então, sempre tem alguém que assiste para ver se não tem nada faltando, se tá tudo certinho. A famosa revisão, a famosa verificação. Isso. Então, por exemplo, eu dirijo hoje em dia na Unidub, e a Unidub, todos os produtos da Unidub não saem de lá sem ser passados pelo controle de qualidade. Isso é muito importante. Dentro do nosso controle, tem clientes que também fazem o controle de qualidade e devolve algumas... Então, o trabalho do diretor é muito importante, porque vamos dizer que dependendo da quantidade de teste, quando não tem teste, ele é 100% responsável pelo elenco. Se tem teste, às vezes ele é responsável por 80 ou 90, dependendo da quantidade de teste, da escolha das vozes, para que o produto saia tão bom ou, igual ao original. A gente vai brincando aqui no podcast, trocando uma ideia, a gente vai no assunto mais emocional, depois uma parte mais técnica e tudo mais. E eu sou o cara que eu curto o assunto emocional. Eu curto ali meu Narutinho do amor, como eu apelidei esse personagem que marcou tanto a minha vida, o Narutinho do amor. E a gente sabe, não sei se você conhece esse meme, mas o Naruto ele é conhecido por fazer o discurso no jutsu. Conhece o meme? Não. A brincadeira é o seguinte, o Naruto ele tem vários jutsus, os poderzinhos dele e tal, mas chega um momento que o Naruto começa a falar, e ele começa a falar, e ele começa a falar, e assim, ele vence o personagem, nem sempre dando porrada, mas às vezes moldando o coração e transformando aquele personagem em alguém melhor, alguém que deixa de ser um vilão, provavelmente, ou mesmo morrendo como um vilão, ele muda o pensamento pensando, era isso mesmo e tal. Isso mexe bastante com a gente que tá assistindo. Esses discursos no jutsus, ou então o Naruto com vários flashbacks sentado na balança, essas coisas mexem com a gente que é fã, faz o nosso coração bater mais forte. Então eu tenho que te fazer uma pergunta. Às vezes dublando esses discursos, ou sentindo ali a tristeza que foi a infância do personagem, já chegou a chorar, se emocionar em algum momento? Aconteceu isso? Não, chorar fazendo Naruto eu nunca chorei, mas tem cenas que eu curti bastante. Que bate uma emoção? No clássico, uma das cenas que eu mais gosto, inclusive já falei isso várias vezes, é quando ele coloca a kunai na perna, que ele fala que ele vai mudar. Eu achei muito legal. Forte, As cenas que eu mais curto no clássico, assim. Porque, na verdade, normalmente, eu sempre brinco que quando eu gravei os primeiros 52 episódios do clássico, eu brigava todos os dias com ele, porque eu ia gravar e falava, cara, sério, precisa gritar tanto, precisa falar tudo assim. E eu gravava sempre à noite, porque eu dirigia na Alamo até as 18 horas, e eu ia atravessava a cidade, como eu falei, da Vila Madalena, onde a gente começou a gravar, e eu chegava lá sem comer, sem comer nada, e eu gravava das 19 às 22. Cara, eu já cansada, aí eu olhava, por que você tá falando tanto? Eu brigava muito com ele. E ele fala, ele gosta. Eu comecei a me divertir e sofrer menos, fora que eu fiquei várias vezes
rouca, porque eu não conseguia colocar o lugar certo da voz, e aí você botar no lugar errado pra ficar rouca é rápido, né? De 53 em diante, então eu comecei a rir mais. Eu, na verdade, tinha coisas que eu achava triste, mas não cheguei a chorar. Eu ri muito com ele, várias vezes. Aí do 53 até o final, eu realmente me diverti. Aí você curtiu mais, pôde curtir um pouco mais, né? E no Shippuden, tem uma parte que eu gosto, que talvez role um spoiler aí pra quem não assistiu, que é uma cena, que é a cena do gato. Aquela cena do gato. Pois é. É que eu não sei se eu posso falar. Outro dia eu falei a palavra. Aí o cara, eu não sabia. Eu sempre fico com medo de dar spoiler. Mas aquela cena do Gaara... Mas aquela cena do Gaara, eu me emocionei muito. E foi engraçado que eu achei que eu tinha mandado bem pra caramba na cena. Mas eu fiquei quieta. Mas eu achei que eu tinha mandado bem, porque eu realmente... A emoção foi muito boa assistindo a cena pra dublar. E aí, depois de um tempo, um amigo meu que é dublador, ele falou, cara, eu vi aquela cena do Gaara. Nossa, meu, você deu um show. Ficou muito bom. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Eu falei, cara, pior que eu posso te falar um negócio. Eu não quero me gabar, mas eu achei que eu tinha mandado bem, mas... que é muito bacana que você começou a dublar lá em 82, por aí. Hoje você deve pegar muita galera que tá começando a trampar, acompanhou o seu trabalho, né? Pode crer, não tinha pensado nisso. Na verdade, a gente começou até antes. Já faz 40 anos. Foi até antes de 82. É que o Wendel, por exemplo, ele considera, depois que ele começou a ler, mas a primeira vez que a gente pisou no estúdio já fez 40 anos. Acredite se você quiser. Caraca, mais velho que o Fred. Pois é. Eu já falei pra vocês, às vezes eu não consigo dimensionar essa coisa. Você é muito introspectiva, deu pra sacar. Não é que introspectiva, é porque, sei lá, eu me acho, entendeu? Então é engraçado isso. Eu sei que um cara que eu fui conversar, Úrsula, e eu tive uma sensação parecida, meu, foi o Guilherme Briggs. Porque quando eu encontrei o Guilherme Briggs, eu falei, putz, Guilherme, eu sou muito seu fã, Buzz Lightyear, Super-Homem, não sei o que. Sou youtuber, obrigado por tudo. Daí ele, putz, ele é mó tímido, assim. Ele é mesmo. Então, depois eu conto sobre ele. É engraçado, porque assim, então, e aí eu fui dirigir uma pessoa, uma série que veio de uma outra casa, né, de dublagem, e foi engraçado. E eu percebia que a pessoa tava nervosa, porque... E vieram duas séries, né? A primeira série que ela dublou comigo, ela fazia um papel meio pequeno. Ia começar a série que ela estrelava, ela era protagonista. Aí eu conversei com ela. Eu achei mó bonitinho que eu falei pra ela. Eu falei assim, olha, deixa eu te falar um negócio. Eu sinto que você fica nervosa, mas não precisa ficar. Pode assistir quantas vezes você precisar. Se eu tiver dúvida, pode me pedir, eu te ajudo. Eu gosto que fiquem à vontade. Aí ela veio pra mim e falou assim... É que você é a Úrsula Becerra. Pois é, mas é real. Eu juro pra você, eu virei e falei assim, não precisa ficar, imagina. Eu fiquei tão sem graça. Pra você era só o seu trabalho, né, Úrsula? Pra você estava só lá fazendo o seu trabalho como diretora e a outra era sua fã e pra ela tava assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Ela falou pra mim, ela falou, você não tem noção que representa eu estar aqui trabalhando com você. E eu falei pra ela, aí eu fiquei super sem graça. Fica à vontade dela, não. Pra mim. E é muito louco isso, porque eu achei que ela tava nervosa porque ela tava trabalhando lá na Unidub, não por minha causa. Cara, sabe que às vezes eu pensei umas coisas assim, do nada vem um ator, eu lembro que... Vou lembrar da minha época aí, Daniel, do tio Bruce, gosta de me zoar. Mas, tipo, eu via Malhação, aí tinha uma atriz que, primeiro papel, Malhação, obviamente, ali, Globo e tal. De repente, o outro papel dela foi a protagonista de Terra Nostra com Renato Gianecchini, do nada. Eu fiquei imaginando o que passa na cabeça desse povo também, velho. Tá ali, puf, é insano, velho. Eu fiquei imaginando. Eu já pensei sobre isso demais. É muito louco. Porque assim, que nem... Recentemente eu estreou um anime, a segunda temporada, High School Girl, acho que se não me engano. High Score Girl, muito bom. Mentira, você dirigiu High Score Girl? A segunda temporada. Putz, cara, é muito bom. Eu achei o menino que estreou, eu achei tão bonitinho, porque ele, no dia que acabou, a gente não vai se ver mais. Não fala assim. Eu falei, mas você já veio aqui, você vai dublar com certeza outras vezes. E aí, recentemente, com a estreia, ele fez um post no Facebook e ele falou, e aí ele escreveu, marcou dizendo, nossa, que tive a honra de trabalhar. E quando eu olho isso, eu acho engraçado. Mas é muito real, Urso. É muito real, né, velho? Eu me coloco no lugar, porque hoje, quando eu fui gravar contigo, pô, que bom que o papo fluiu dessa maneira. Mas, cara, eu vou te falar de verdade, eu fiquei nervoso. Poucas vezes eu fico, eu já entrevistei muita gente aqui, o Fred batendo papo. Eu fiquei visivelmente, agora que eu tô dando uma relaxada, vamos falar a real. Eu tava lesadão aqui, ó, todo bugado. Sim, cara. É literalmente aquele ditado, a sua voz tem poder, cara. A sua voz tem muito poder, de verdade, você não tem noção. Isso é real, isso é real. Mas você sabe que o Briggs, tive a oportunidade de dirigir ele no filme
My Hero, né? Boku no Hero, My Hero Academia. Isso, no filme. Gente, ele é um amor. Uma pessoa super humilde, super tranquila. E foi engraçado, porque assim, eu já conhecia, a gente já tinha se visto alguma vez, mas eu nunca tinha trabalhado com ele, né? E aí foi engraçado, que quando a gente foi trabalhar com ele, a primeira coisa que ele perguntou, assim, em algum momento logo de manhã, foi assim: você trabalha muito com o Mauro Ramos? Eu falei: trabalho. Ele gosta muito de você. Porque o que ele falou, o que ele fez de elogio de você pra mim. Que isso? Muito legal. E eu fiquei super sem graça, porque, tipo, pô, são duas pessoas que eu admiro, são dois excelentes dubladores. E eu jamais imaginei, eu gosto muito mesmo, eu jamais imaginei, porque como o Guilherme e o Briggs nunca tinha trabalhado comigo, eu acho que ele conversou com o Mauro pra saber, né? Ah, todo esse tempo vocês foram se encontrar em Boku no Hero? Sim, foi a primeira vez Que isso, mano? É isso. Caraca! Normalmente, quando você vai dublar em outro caso, um diretor, às vezes você pergunta pra alguém que conhece, fala como é que é tranquilo trabalhar. E foi engraçado que eu acho que ele conversou com o Mauro e ele falou pra mim assim: olha, eu vi com uma expectativa enorme, pode me pedir o que o Mauro falou de você. Boa, ele teceu muito boa. elogios do seu trabalho, da sua profissão. E até hoje ele fala sobre isso de mim como profissional. Depois disso a gente fez um outro trabalho, doce, meiga. Você olha assim pra ele e fala assim: não dá nem pra acreditar que é tudo que ele... Pior que é. Que isso, muito legal. Você comentou de Boku no Hero, comentou do Guilherme Briggs. Eu recebi da Sato Company a honra de, antes do cinema, assistir na minha casa. Você não teve isso, né, tio Bruce? Chupa. Assistir na minha casa aí. Eu não tive essa, daí eu vou chorar. Mas eu fui convidado pra ir na sessão com dubladores que infelizmente não rolou. E eu fui até a Sato, beleza? Só quem é de São Paulo tem essas moral, né, velho? Eu tô aqui em BH. Então o que que rola? Temos uma pergunta aí, a gente não sabe também, mas chegou aos nossos ouvidos que o próximo filme de Boku no Hero, não sei se pode falar como é que é. Eita, se preparem, Úrsula. Chegou nos nossos ouvidos. Mas se ela falar que não pode falar, a gente já sabe o que tá acontecendo. Essa que é a verdade aqui também, vamos ser sinceros. É que chegou aos nossos ouvidos que Boku no Hero tá em negociação aí, um novo filme pra ser dublado. A chance de você continuar sendo a diretora do filme, tem alguma conversa sobre isso? Então, eu não faço ideia mesmo, é verdade, porque assim, normalmente que mandam um orçamento para a empresa, eles procuram mais de uma empresa e, na verdade, infelizmente, vale o ano passado, acho que foi ano passado, eles comentaram que ia ter que eles gostaram muito da dublagem da Unidub, que inclusive ganhou o prêmio, né, melhor dublagem, o filme, né? Eu participei disso aí. Até do Cavaleiros. E que eles gostariam de fazer na Unidub. Se isso vai rolar, eu realmente não sei ainda. Verdade. Até porque, por exemplo, faz mais de um mês que casa. Então, se estiver rolando alguma negociação, eu não tô sabendo mesmo. Se for pra Unidub, com certeza eu vou dirigir. Se for pra outra casa, eu acho muito difícil. Quando eu falo casa, é empresa de dublagem. É porque cada casa, assim, de dublagem já tem os diretores que eles trabalham. Exatamente. Então, não vou falar que é impossível, mas é bem difícil, porque cada casa tem o seu grupo de diretores. Ah, mas se for a Sato Company que pegar e foi tão elogiado, eu duvido. Eles vão continuar do jeito que tá mesmo. Pra que mexer? Eu espero profundamente que a gente faça, mas eu não posso, eu não tenho certeza ainda. Tanto é que eu já recebi direct sobre isso, inclusive sugerindo vozes. Olha, vai aparecer o fulano, põe cicrano, você vai ser a diretora. Eu sempre falo, gente, eu não sei disso. Isso é verdade. O que acontece é o que eu falei. Eles podem realmente ter gostado, mas o preço, porque normalmente todos os clientes eles orçam em mais de uma, né? E às vezes, infelizmente, o que prevalece é o valor. Mas, por exemplo, por isso que eu falei, pode ser difícil, mas não impossível. O Fullmetal Alchemist, o Live, eu dirigi. E dirigi numa casa que eu não dirijo. Porque 2 amigos meus que dirigiam lá sabiam que eu queria muito dirigir. E aí, quando eles comentaram, eu falei, nossa, eu queria tanto dirigir esse filme. Quando eu soube que ia ter. Eu queria tanto dirigir. Aí, o que aconteceu? Abriram uma exceção, me convidaram pra ir dirigir o filme. Então, pode acontecer isso? Pode. Mas, normalmente, a casa preza... Por que essa casa, na verdade, me chamou? Porque eles chamaram o mesmo tradutor, eles queriam o mesmo elenco e eu já tinha manifestado que eu queria muito dirigir. Queria manter uma essência ali mesmo, né? Aí 2 amigos meus que dirigiam falaram com o coordenador, cara, ela quer muito dirigir, ela conhece tudo, ela conhece todos os nomes, expressões, né? Ela dirigiu os 2 Fullmetal e aí me chamaram pra assistir e eu fiquei muito feliz, agradeci muito por causa disso. Eu achei um respeito enorme, né? Eu tenho um trabalho que eu amo, eu trabalho com aquilo que eu quero, então, pô, eu tenho que fazer com muito amor e com muito carinho. Eu sempre brinco e muitas vezes eu falo pro dublador, eu às vezes peço 2, 3, 4 vezes, eu acho que não fica bom.
E aí eu sempre falo isso quando o dublador fica às vezes meio assim, eu falo, olha, eu tô prezando pelo seu trabalho. Porque quando você ouve, você imediatamente reconhece as vozes. Mas você é a última coisa que você sabe é quem dirigiu. Você só sabe quem dirigiu quando acabou e tiver os créditos. Então eu falo pros dubladores, quando eu começo a pegar no pé e às vezes algum reclama outro, eu falo, cara, eu tô prezando pelo seu serviço. Porque todo mundo vai saber que você foi que dublou. Pra saber que eu dirigi, vai só lá no final. Quando eu tô dirigindo, eu cuido muito do trabalho. Pior que isso é verdade. Eu nunca vi ninguém falando, o diretor ali atrapalhou. Todo mundo só fala assim, aquela voz ali ficou uma merda. Ninguém fala, o diretor dirigiu errado aquela voz. Isso é verdade, mano. Cai no pé do dublador. Muito. E aí fala que ele foi mal escalado. Tipo, foi o diretor que escalou, ou foi o cliente que escalou por Eles vão cair no pé do cara. Igual aconteceu da Peach dublar lá o negócio lá. Ela foi convidada, vai receber o dinheiro, vai receber visibilidade. É lógico que ela vai aceitar. Até eu. Não, eu não aceitaria, que eu sei que seria uma merda. Mas ela aceitou e foda-se. Não, seria uma merda. Seria uma merda, velho. Eu já tentei dublar numa coisa. Nossa, vou até ficar calado, vou nem falar nada. O Resident Evil que você tá falando, seria muito ruim. Por isso que eu comentei que a importância do diretor é gigante. Porque o diretor dá o tom, seja nas falas, se a fala tá muito gritada, se não tá, se tá projetada e não pode estar. O diretor tá ali para afinar mesmo o trabalho do dublador. Eu acho que quanto mais o diretor, ele é chatinho, ele pega no pé, melhor vai sair o trabalho. E aquilo que a gente falou, muita gente não sabe quem dirigiu o Naruto. Aliás, a maioria que eu meio que falei várias vezes, se perguntar quem dirigiu o Naruto... É pior que eu não faço, realmente. Não, eu realmente não sei. Exatamente. E eu acho que é isso mesmo. Eu acho que, né, normalmente as pessoas vão procurar o diretor, ou é pra, no final, detonar o diretor. Né? Só pra ter alguém culpado. Ou elogiar. Ou chegar e falar, cara, sensacional. Por exemplo, hoje eu me sinto cada dia mais responsável e preocupada com o meu trabalho, porque, por exemplo, quando foi divulgado que eu tinha dirigido o My Hero, vieram muitos comentários do tipo, se foi ela que dirigiu, então tá sensacional. Isso deu um peso. As pessoas esperam que você faça um trabalho fenomenal agora, entendeu? E eu me esforço bastante, nem sei se sempre consigo corresponder às expectativas, mas eu me esforço bastante. Agora, né, vamos fechar assim com a corda. Eu queria parabenizar, antes de fechar, eu queria parabenizar você, a Unidub, pelo trabalho que você tem feito sensacional na Unidub, pelo Wendel. É um novo momento da dublagem, esse novo momento tem que ser tratado com muito carinho pra gente manter essa afetividade do público para com a dublagem. E eu queria agora, né, aquela pergunta polêmica pra fechar um bate-papo legal. Você tem que escolher, Úrsula. Você já me respondeu no Instagram, porque eu sou fã, eu já perguntei. Mas você tem que me responder agora. Naruto ou Gokuzinho? Qual que você fica? Eu fico com os dois. Ela não consegue. Eu queria saber, mas ela não consegue. Se eu falar que eu gosto mais do Naruto, o Gokuzinho fica triste. Se eu falar que eu gosto mais do Goku, o Naruto fica triste. E aí também tem o Chuck, que fica triste. O Urso. Eles ficam muito tristes, entendeu? Entendi. Não, calma aí, Chuck? O Chuck do Rugrats, lembra os anjinhos? Aquele que tem muito medo, porque o Angélica quer muito malvado. Não faz isso, por favor, Úrsula. Cada personagem que eu faço com muito carinho, muito amor. E é tão legal depois você descobrir que você mudou a vida das pessoas, ou que, enfim, você incentivou. Consiga escolher, porque assim, cada um tem eu gosto muito. Por exemplo, o Naruto tem uma coisa que ele tem muito parecido comigo, que é determinação. Ah, sem dúvida. É a marca do Naruto, determinação. Exatamente. Eu acho isso sensacional. Todo mundo fala que ele não vai conseguir, que ele não vai pra lugar nenhum. Mas ele tem um acreditar nele, que sou eu. Tipo, eu sou muito assim. Eu sempre fui muito assim. Eu sempre acredito muito em mim. Eu tenho uma autoestima muito boa. Então eu gosto muito dele. Ah, tá certo. O Gokuzinho, eu acho ele engraçadíssimo. E ele é... Ele com aquele rabinho, gente, eu acho muito fofo. Eu adorava, tipo... Sabe que às vezes eu me emocionava quando eu começava a gravar um episódio, quando eu ouvia a música, me dava um negócio até hoje, porque bate o coração e eu gosto muito dele, eu acho ele engraçado. O Pequeno Urso, eu acho ele muito fofo. Eu fiquei quieto quando você falou do Naruto e do Goku, mas Pequeno Urso não dá, não. Interessante, mamãe urso. Era uma coisa muito gostosa de fazer. O Chuck, eu fui a segunda voz do Chuck, a primeira foi do Wagner Fagundes. Eu queria muito fazer, só que não existiam crianças novas. Então, quando eu fui chamada pra fazer, você não tem noção da minha felicidade. Foi muito legal. A Chibi Moon é a única personagem, quer dizer, era a única, até que o ano passado, e a gente acabou nem tocando nesse assunto, que eu virei a Shun, que foi uma outra surpresa da minha vida. O Ulisses não queria te bater, não? Eu ia te perguntar, eu só acabei esquecendo. Não, você sabe que foi muito louco, porque assim, quando me chamaram pro trailer, eu tava viajando e eu tava muito ruim o telefonema. E aí eu não conseguia entender. Eu só falei, não, você tem um trailer, não sei o quê. Eu fiquei, o que será? Só soube quando eu cheguei no estúdio, e que foi com o Breto. Aí quando ele falou pra mim, não, você vai fazer a Shun do Cavaleiro. Eu, oi? Eu buguei. Eu fiquei olhando pra cara dele, tipo, não tô entendendo o que você está falando. E aí ele me contou que ela tinha virado e pois é, veio o seu nome. Aí quando eu terminei o trailer, eu liguei pro
que ele já sabia, né? Já tinham contado pra ele. Porque todo mundo, o elenco, tava esperando. O elenco foi pego de surpresa também. Ninguém tinha contado que mudaria Shun pra mulher. E aí eu liguei pro Ulisses, ele falou, não, eu já tô sabendo. Eu falei, meu, desculpa, foi mal, mas... Ele, não, relaxa, tudo bem. Ulisses é seu irmão, né? Briga de irmão você resolve em Você é casa. doido, tem que mandar assim, ó. Virou mulher, vai ser você mesmo, não. Tchau. Você devia ter falado assim, ó, Ulisses, pelo menos tá em casa, né? Então, sabe o que foi o mais louco? Porque, assim, é um personagem que ele ama fazer. É um personagem do coração dele. E aí, eu falei, cara... Aí ele, não, relaxa, tá tudo bem. E foi um personagem que, quando eu fui gravar a série em si, falei assim, Bretas, me peça quantas vezes você quiser. Eu tô nas suas mãos. O que você quiser eu faço. Se o tom... Eu lembro que teve falas que eu gravei 15 vezes. Caraca. Eu dirigindo, eu tenho uma característica. Eu dublando, eu fico totalmente na mão do diretor. Eu só não falo português errado. O resto, eu faço quantas vezes. Eu fico realmente à disposição das pessoas pra fazer. Então foi muito louco. E depois eu descobri que, na verdade, quem me indicou foi a Netflix. Que doideira. É, o meu nome veio pela Netflix, sério. A Netflix que mandou meu nome pra Vox Mundi. E aí, o que é mais engraçado, né, se você voltar na história e pensar assim, eu dividi um personagem com o Andy. Hoje eu divido um personagem com o Liz. Nossa, é verdade. Mesmo. Não, e tipo, e nas duas principais, nas franquias, tipo, que foram as gigantes dos animes, assim, Cavaleiros e Dragon Ball, os irmãos Bezerra. Caraca, você é o elo ali. Exatamente. E hoje eu falo assim, hoje eu participo realmente dos principais desenhos, que é Dragon Ball, Cavaleiros e Naruto. Literalmente. Principalmente no Você Brasil. zerou a vida. Zerou a Isso vida. é uma honra poder participar de projetos tão especiais, com personagens tão especiais. E muito louco isso da divisão. Depois que eu caí a ficha, eu falei, cara, agora eu divido um personagem com o Ulisses também. Ô, Úrsula, você dubla o Gnar no League of Legends também? Também. Eu fiz a voz. Caramba, mano. É que eu jogo LOLzinho pra caramba. Ela tá em todas as fanbases possíveis, assim. Véi, como? Não é possível, Não velho. dá pra fugir. Você é fã de Cavaleiros, a Úrsula tá ali. Você é fã de Naruto, a Úrsula tá ali. Você é fã de Dragon Ball, ela tá ali. Pô, tipo, você não tem noção, mano. Você assiste Discovery Kids, ela tá lá no doc. Por isso que o Francisco Júnior falou pra vocês me zoarem, que ele fala que eu sou a rainha dos animes. Ele falou, meu, pega no pé dela, viu? Ah, e eu dirigi Mob Psycho, sei. Sim, Mob Psycho, que a segunda temporada, a dublagem tá incrível. A primeira temporada, a dublagem já foi incrível, mas a Eu segunda... agradeço a todo elenco, porque, olha, é difícil. Não é fácil dublar o Mob Psycho, mas o elenco foi muito bom, muito legal. O Mob não tem expressão. Não, então, é exatamente isso. É muito difícil tirar. O Ítalo, ele faz um trabalho que tem que ficar uma coisa muito legal, que, tipo assim, não pode ser muito morta, mas também não pode ser muito viva, porque tem aquelas mudanças. Então tem que ser uma linha muito tênue, né? Sim. Adorei dirigir, espero que role uma terceira temporada, não sei se tem. A gente também. Por isso que o Francisco Júnior me zoou e ele vive falando pra mim, você é a rainha dos animes. Ó, Úrsula, de verdade, agora pra gente fechar, um conselho de amigo. Se aparecer qualquer pontinha em One Piece, faça. Qualquer ponta que for, porque você zerou os animes assim. Não, acabou. Boku no Hero, velho. Olha o Boku no Hero, quando vier a série pra cá, tá louco, mano. Vamos ver, né? Ela dirigiu, ela não precisa fazer voz, ela dirigiu o Boku no Hero, cara. É, dirigiu, né? Foda-se. Que foi antes da dublagem da série, não sei se a série foi dublada ou não, era um desejo do elenco, mas você sabe que o mais legal foi isso, que mesmo que a série venha, pô, eu dirigi o filme, e que, tipo, foi muito legal, e eu tive pessoas me ajudando, que conheciam a série. O Briggs é que ele tinha assistido tudo, ele conhecia, teve uma cena que a gente parou, ele falava, não, fala outra coisa. Cara, muito massa. É isso que é legal. Eu não sei se isso foi estudado, Úrsula, mas, tipo, a gente sempre brincou, o Fred e eu, porque, tipo, o Oromaito, no Boku no Hero, ele é, de fato, uma caricatura do Superman. E, meu, a voz do Briggs caiu ali, uma luva. Ele é uma caricatura do Foi Superman. muito legal, foi um trabalho, assim, muito gostoso de fazer, que foi a primeira vez que eu dirigi ele, e é impressionante, um cara, do talento dele, o quanto ele se entrega para um diretor. Foi uma pessoa que eu amei trabalhar, não que eu não me uso de pessoas, mas é uma pessoa que eu nunca tinha trabalhado. Entendi. E você vê que o cara é extremamente talentoso, porque ele é um cara extremamente talentoso, né, e versátil. Ah, é versátil pra caramba. Inteligente, a dedicação, que é sem palavras, muito legal. Mas parabéns pra você, Úrsula, por ter feito esse trabalho incrível em Boku no Hero. Tipo, de verdade, o trabalho ficou muito bom. É de arrepiar. Vocês quebraram um estigma que tava rolando aqui, que filme dublado de anime no Brasil era só Naruto ou Dragon Ball. Boku no Hero felizmente quebrou isso. E eu espero que você siga fazendo um trabalho fantástico. Muito obrigado por ter dedicado esse tempo aqui pra gente. Ó, eu não sei você que tá ouvindo de casa, mas foram quase
quase 2 horas de bate-papo com Naruto, com Goku, a diretora de Boku no Hero, o Pequeno Urso, o Chuck de Rugrats. Cara, foi insano. Muito obrigado, Úrsula. Insano. Eu tenho que agradecer pra caramba, porque, querendo ou não... Aí é aquela, né? A galera vai falar o quê? Ah, só falam merda e não. Aí a gente traz coisa boa aqui também. 1000 anos de dor também tem conteúdo de qualidade. Úrsula Bezerra, muito obrigado. Foi um prazer pra mim. Olha, eu que agradeço. Obrigada pelo convite. E não dublo o Shippuden, porque não é ok? Ai, meu Deus do céu. Não faz isso comigo, Úrsula. É isso aí, mano. É isso aí. Muito obrigado. É nóis, tio Bruce. Aquele dedinho. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada pelo carinho, viu?